vamos admitir, houve um golpe. Houve um golpe quando um ladrão foi descondenado, retirado da prisão e colocado na presidência para presidir para os traficantes. Houve um golpe quando o ministro do STF orienta e manipula as eleições de uma forma que um candidato não podia sequer fazer live. O importante é o povo falar da prisão do Bolsonaro e a população esquecer que esse presidente defende traficante e fala que traficante é vítima do usuário. O importante é falar que o Bolsonaro foi preso e não falar da CPMI do INSS, no qual o advogado-geral da União fingiu que não estava acontecendo para proteger o irmão do Lula. O importante é falar da prisão do Bolsonaro e fingir que a nora do Lula não acordou com a Polícia Federal na casa dela. E sabe quem abriu a porta? Quem? Sabe quem abriu a porta? Quem? O filho do Lula! Que é isso? E mais um esquema de desvio de verba pública pela educação. Senadores e deputados de direita explodem em Brasília porque o golpe foi dado sobre a direita mais uma vez. Até a dosimetria, a PL da dosimetria, eles querem jogar por água abaixo e agora não vai ter nem anistia e nem dosimetria. Olha só o que falou o deputado Gustavo Gayer. Ele vai falar aqui coisas seríssimas, fazendo denúncias sobre Lula, sobre Alexandre de Moraes e outras mais. Confira aí agora e voltamos logo em seguida, porque o Deltan Dallagnol tem uma bomba para trazer aqui que você vai ficar de queixo caído. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Hoje o Brasil está passando por um momento de grande vergonha. O maior e melhor presidente da história da nossa nação, condenado, junto com um general de 79 anos, condenado, e várias outras pessoas que eram e continuam sendo exemplo de dignidade, de patriotismo. Houve um golpe? Vamos admitir, houve um golpe. Houve um golpe quando um ladrão foi descondenado, retirado da prisão e colocado na presidência para presidir para os traficantes. Houve um golpe quando o ministro do STF orienta e manipula as eleições de uma forma que um candidato não podia sequer fazer live. Houve um golpe quando a população, indignada com o caminho que o Brasil estava tomando, decidiu verbalizar a sua indignação e foram perseguidos. Está tendo um golpe nesse momento. E o caminho que nós estamos tomando, senhores, é o quê? Narco-estado. O Brasil está se transformando num narco-estado e o PT fica indignado quando nas redes sociais que eles tanto querem censurar, sobe a frase PT, Partido dos Traficantes. É porque a população está falando que eles estão reconhecendo. Mas o importante é que o Bolsonaro foi preso e as pessoas não falem do fiasco que foi a COP30, do povo pegando fogo, dos indígenas invadindo a COP30 revoltados com Lula. O importante é o povo falar da prisão do Bolsonaro e a população esquecer que esse presidente defende traficante e fala que traficante é vítima do usuário. O importante é falar que o Bolsonaro foi preso e não falar da CPMI do INSS, no qual o advogado-geral da União fingiu que não estava acontecendo para proteger o irmão do Lula. O importante é falar da prisão do Bolsonaro e fingir que a nora do Lula não acordou com a Polícia Federal na casa dela. E sabe quem abriu a porta? Quem? Sabe quem abriu a porta? Quem? O filho do Lula! Que é isso? E mais um esquema de desvio de verba pública pela educação. Esse é o país, é o presidente que veio para acabar com a educação. Vamos falar do Bolsonaro e vamos fingir que a SECOM do Lula não separou R$1 bilhão para fazer a propaganda desse descondenado. Então vamos fingir que o mais importante é a prisão de um homem inocente. Vamos falar do Bolsonaro e vamos fingir que o Correios, que tem 84 mil funcionários, não faliu. Vamos fingir que esse desgoverno não está quebrando o nosso país. Vamos fingir que nós não batemos o recorde de famílias endividadas. Vamos fingir que não batemos o recorde de feminicídio. Vamos falar do Bolsonaro. Aquele lado celebra hoje. Sabe o que eu lembro quando eu vejo aquela celebração daquela turma?
A mesma celebração dos traficantes, vagabundos, nos presídios fazendo ele, porque o Lula... Para concluir, presidente. Só para concluir. Para concluir. A fila está grande. O Senhor, o tempo é o Senhor de todas as coisas. Hoje, o lado negro, o lado sombrio, o lado perverso, o lado dos traficantes celebra. Mas o tempo, podem ter certeza, amigos, o tempo vai nos ajudar a mostrar o que realmente aconteceu. E por mais que eles tentem prender Bolsonaro, a direita só fortaleceu. E nós vamos, no futuro, não muito longe, resgatar esse... Pois é, agora nós temos uma outra matéria muito importante para trazer. O Deltan Dallagnol, aquele mesmo da Lava Jato, que junto com o Sérgio Moro, né, colocou várias pessoas ali na cadeia, inclusive o Lula. Olha só o que ele descobriu e tem para trazer aqui, pessoal. Quando a gente acha que não tem mais nada para acontecer ali em Brasília, agora no finalzinho do ano, olha o que ele descobriu e vai trazer aqui. Que grande golpe judiciário junto com o Congresso acabaram de dar no povo brasileiro. Essa é para fechar com chave de ouro o seu ano. Que absurdo, pessoal, que absurdo. Veja aí a matéria, mas antes dá um like nesse vídeo para que essa notícia chegue a mais pessoas e o Brasil possa saber desse absurdo. Se você não está inscrito nesse canal, a oportunidade é essa. Se inscreva aqui, porque aqui nós vamos denunciar e vamos colocar a boca no trombone, pessoal. Veja aí o que o Deltan Dallagnol tem para dizer e nós voltamos logo em seguida. Você não vai acreditar nisso. Após a Magnitsky cair, agora o STF quer derrubar a dosimetria. É escandaloso. Enquanto tem gente que trabalha para a dosimetria virar uma anistia no Senado, ou seja, para a situação melhorar lá no Senado, com perdão total da pena para o Bolsonaro, para a trama golpista, para o 8 de janeiro, uma bomba veio do STF que sinaliza agora que vai trair o acordão e que não vai aceitar nem a redução da pena da dosimetria. É inacreditável. Mas deixa eu te falar aqui, te dar um aviso de spoiler. O cenário é ruim demais. Mas, se a situação virar e melhorar um pouco, toda melhora vai ser um ganho. Então hoje, nesse nosso primeiro encontro com Justiça, eu vou explicar tudo sobre esse caso. Você sabia que o senador com poder sobre o projeto, ele está acenando com a transformação da dosimetria em uma anistia completa lá no Senado? E como que está esse debate na sociedade, hein? Tem clima, tem apoio para isso? E por fim, eu vou te contar sobre a traição do STF, que agora quer derrubar a dosimetria, ou seja, quer anular o pequeno avanço alcançado com a redução das penas. Vamos então direto ao ponto. Antes da aprovação do PL da dosimetria, o PL da anistia, ele teve a sua urgência aprovada lá na Câmara dos Deputados. Você lembra disso? Foram mais de 300 votos. Isso serviu para ele pular comissões internas da Câmara, como qualquer projeto de lei passa, e ir direto para a votação no plenário. Quando você aprova a urgência, você consegue levar direto para o plenário, não precisa passar por comissão nenhuma. Aí depois, o Hugo Mota ele colocou Paulinho da Força, que é aliado do Gilmar Mendes, que é aliado do Alexandre de Moraes, para ele ser o relator desse projeto urgente da anistia. Aí adivinha, né? Você já sabe, o Paulinho da Força transformou o PL da anistia em PL da dosimetria, e esse projeto aí foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. E vamos lembrar que teve uma chantagem. O Mota e o Paulinho, alinhados com o STF, eles disseram que ou era a dosimetria, uma redução da pena, ou nada. Ou se aceitava a redução das penas, sem nenhuma emenda, sem nenhuma votação adicional, ou ele sequer colocava o projeto em votação. Vejam, o STF sequestrou o Brasil. Eles impediram o debate e a votação na Câmara, a Casa do Povo. Mas vamos lá, vamos avançar. Agora, lá no Senado, o relator é o senador Esperidião Amin de Santa Catarina. O Esperidião ele deu uma declaração dizendo que existe uma possibilidade de que seja aprovada uma anistia. Confere aqui comigo nessa reportagem da Veja. Ele falando, aspas dele, o Senado não é cartório. Emendas e divergências são bem-vindas. Apresentar uma emenda não é hostilidade, é democracia. Eu acho, inclusive, muito provável que alguma emenda que proponha a anistia também seja apresentada. Mas será que ele vai ter força e apoio na sociedade para aprovar isso? Como que está esse debate nas ruas, hein? Eu vou te contar e vai sentando o dedo aí no like, vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder os novos conteúdos e mais gente entender o Brasil. Porque esse é o primeiro passo para a gente mudar essa realidade.
Bom, vamos então para o nosso segundo ponto aqui. A rejeição ao projeto da anistia, gente, diminuiu nas ruas. A esquerda ela convocou várias manifestações agora, ontem e domingo, para protestar contra a possibilidade de uma anistia. E as manifestações nas ruas diminuíram e muito. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria do Poder 360. Esquerda reúne 13.700 pessoas na Paulista, 70% menos do que em setembro. O protesto anterior contra a anistia no mesmo local tinha reunido 43.400 pessoas. A gente pode ir além e comparar as manifestações a favor e contra a anistia, as da direita e as da esquerda. Olha aí, ó, os públicos dos atos do Bolsonaro e da esquerda nas ruas. Olha aqui, em azul, a direita, e em vermelho, a esquerda. A direita é sempre maior do que a esquerda. Teve um ponto ali de equivalência, mas olha, a última da direita teve ali 50 mil pessoas na rua. A última da esquerda teve ali 13 mil pessoas nas ruas. Então vejam como que as manifestações a favor da anistia elas foram maiores do que as manifestações contra a anistia. A última convocada pela direita teve quase 50 mil pessoas e a da esquerda 13 mil. Tá, mas dito isso, o que a gente pode esperar? Olha, não foi um público assim de milhões de pessoas, então não acho que isso aqui vai ser o que vai impactar a discussão. Agora, o que será que vai acontecer com a anistia se ela for aprovada e até com a dosimetria já encaminhada? Como eu disse, o Paulinho da Força ele mudou o PL da anistia para transformar em dosimetria em acordo, em conversas com o STF. Esse deputado, como eu disse, é aliado do Gilmar e do Alexandre de Moraes, e essa alteração do PL de anistia para dosimetria teve a participação dos ministros. Olha aí, ó, olha essas reuniões, teve uma série de reuniões aí, conversas, mas os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, eles participaram de reuniões, conversas com o Paulinho da Força, encaminhando tudo para uma dosimetria, para uma redução das penas, porque eles jamais aceitariam uma anistia. Só que agora, depois desse grande acordão pela dosimetria, você não vai acreditar no que aconteceu. Ministros do STF traíram esse grande acordo que tinha sido feito para aprovar o PL da dosimetria, mudaram de postura e agora estão colocando bode na sala e dizendo que eles podem ignorar até a diminuição da pena que o projeto de lei estabeleceu. Eles podem anular até a dosimetria. Vamos ver essa reportagem da Veja aqui que traz esse bastidor. Mesmo diante da pressão política, ministros consideram que alterar retroativamente a dosimetria das penas viola a autonomia do judiciário. Olha aí, os magistrados entendem que alterar retroativamente o modo de cálculo com o objetivo imediato de beneficiar criminosos específicos representa um atentado à independência do judiciário. Não, errado, não tem nada disso aí. O que importa é que a lei seja geral e abstrata. E a mudança da lei foi geral e abstrata, não tem nome de réu lá. É para todas as pessoas na mesma condição. Então não tem nada de errado. Agora veja que eles que participaram desse acordão para derrubar a anistia, enterrar a anistia e aprovar uma dosimetria, com o argumento de que eles iriam aceitar uma dosimetria, uma redução de penas, agora eles vão entender que até essa dosimetria seria inconstitucional, que eles não vão aceitar nem a redução de penas. Veja só, a Magnitsky caiu. E eles já estão soltinhos, colocando as mangas de fora de novo. O centrão e a direita foram, na verdade, enganados e podem acabar vendo essa dosimetria ser julgada inconstitucional pelo STF. Ou então o STF só está colocando bode na sala para que uma anistia não seja avançada, não seja aprovada. Mas e você, o que você acha, hein? Você acha que a direita tem que forçar a mão para mudar a dosimetria e transformar em anistia? Ou tem que aceitar do jeito que está para o STF não atropelar tudo? Conta aí pra mim o que você acha nos comentários. E olha, eu sei que muita gente está frustrada, mas eu vou repetir para vocês. A frustração nesse cenário, ela é inevitável. Mas desistir é uma escolha. E essa escolha a gente precisa recusar. Por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, por amor ao nosso país. Pois é, pessoal, eu tenho falado aqui nesse canal, durante todo esse ano, eu falei aqui, o Supremo, o Executivo e o Congresso, esse consórcio comunista em Brasília, eles estão de mãos dadas e eles não vão refrescar para a direita. Desde o início do ano estão falando em lei da anistia, estão falando em processo de impeachment para ministro, estão falando em várias leis, em vários projetos para poder beneficiar a direita. Pessoal, o Lula voltou à cena do crime, como disse o próprio Geraldo Alckmin, e eles voltaram para continuar no poder. Não se engane, não se engane. Se você está aí na sua casa pensando que eles querem apenas
fazer ali os seus 4 anos de governo e politicamente, democraticamente passar a faixa de presidente. Não, eles voltaram para permanecer no poder por mais 20, 30 anos. Olha que absurdo agora, pessoal. Logo após o Donald Trump retirar da lei magnífica ali o Moraes e a esposa dele, olha o que acontece. Olha o que acontece. Agora, antes não ia ter anistia. Aí falaram, não, vamos fazer dosimetria. Agora, nem anistia, nem dosimetria, eles querem aumentar a pena dos presos do 8 de janeiro e sobre Jair Bolsonaro, pessoal. Esse pessoal não tem misericórdia. E olha só, hein, se a gente parar para lembrar, logo ali atrás, quando terminou o regime militar ali, né? Aliás, no meio do regime militar, né? Em 79, teve anistia ali dos presos ali. Um deles era o Lula, tinha a Dilma, tinha o José Dirceu, Caetano Veloso, tinha outras pessoas. O Lula, pessoal, para você que não sabe, eu vou falar aqui. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo e fiquei mesmo assim, achei um absurdo. O Lula, por causa do que aconteceu ali no regime militar, o Lula era líder sindical, né? E ele mexia ali com o sindicato, ele já era o cabeça ali. Ele foi destituído do seu cargo e tal. Ele recebeu nada mais, nada menos do que uma aposentadoria de R$12 mil e vem recebendo mês após mês. Tudo por quê? Por causa do regime militar. Ele foi ali retirado do seu cargo e aí foi dado a ele novamente esse direito. E isso ele não fala. Isso não fala. A Dilma também recebeu algo parecido com isso, só que o dela foi uma cota só, né? Foi uma parcela só. E outros mais receberam. E agora, nem anistia eles querem dar para os presos do 8 de janeiro, quanto mais para Jair Bolsonaro. Se isso não for um projeto de poder, uma cleptocracia, como falou o próprio Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, se você buscar aí na internet, no YouTube, você vai ver. Ele falou, antes desse último mandato do Lula, ele falou, o que estamos vivendo hoje não é uma democracia, é uma cleptocracia, ou seja, é um regime de permanência no poder. É poder pelo poder, só isso que eles querem. Alguns falavam aí, né? Ah, não, o Lula voltou e o Taxade está taxando todo mundo porque eles querem, eles estão fazendo, né, a maior arrecadação de todos os tempos, batendo todos os recordes de arrecadação, porque eles querem roubar o Brasil e vão sair com a sacola nas costas e vão fugir no final do ano. Pessoal, acorda, acorda. PT não quer fugir para lugar nenhum, eles querem se estabelecer aqui nessa terra para sempre. E aí depois do Lula passa para o Haddad, ou passa para o Boulos, passa para a Gleisi Hoffmann e vai passando. Passa para o Lindenberg. O que eles querem é perpetuar para sempre e não largar o osso. E vão fazer o possível, assim como Maduro fez lá na Venezuela, assim como o Putin está lá na Rússia, assim como Xi Jinping na China, assim como também o outro ditador ali na Coreia do Norte. É assim que eles fazem, pessoal. E essas artimanhas aí que eles estão fazendo ali no Congresso Nacional, no Judiciário, é para extirpar a direita de vez do poder. Realmente, pessoal, se você, olha só o que eu vou falar aqui, pessoal. Algumas pessoas já estão falando até em dar saída fiscal do Brasil e ir para outros países. Se você tem como fazer isso, faça isso o quanto antes, porque realmente tem hora que, vendo esse tipo de coisa, sabe o que eu penso? Que a única solução para o Brasil seria uma intervenção militar dos Estados Unidos. E isso quem fala não sou eu. Quem falou isso foi o filósofo, professor, o escritor, cientista político Olavo de Carvalho. Ele falou isso categoricamente, com todas as letras, que seria isso. Agora, do jeito que tá, o Trump resolveu tirar a lei Magnitsky, né? Tava nesse impasse aí para invadir Venezuela, parece que não vai mais invadir, ou seja, cenário meio obscuro para 2026, eu quero que você coloque aqui nos comentários, pessoal, se você ainda acredita nesse país, se você acredita que para 2026 o Flávio Bolsonaro pode vir aí com os 2 pés na porta e vencer as eleições, e o Jair Bolsonaro, será que vai ter anistia para ele ou não? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários, pessoal, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, já passamos de 600 mil conservadores, pessoas de bem, pessoas que querem o melhor para essa nação, e nós não vamos desistir. Então se inscreve aqui no canal, dá um like neste vídeo, compartilhe essa mensagem, pessoal, é importantíssimo. Eu sempre peço isso aqui porque tem algumas pessoas que eu posso contar com elas, são pessoas que são aqui fiéis com a gente. Então você que não larga o osso e quer a mudança desse país, clica aqui embaixo em compartilhar, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, você vai estar ajudando o seu país mesmo, vai estar ajudando você próprio, tá bom? Faça isso agora, tá bom? Vamos ficando por aqui
e até a próxima.